Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e neste vídeo quero detalhar a ida do Inter à FIFA em busca de milhões e o prejuízo que gera a ausência do pagamento do Zenit por Yuri Alberto. O vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, revelou alguns bastidores sobre a possível saída de Wesley e o otimismo que o Colorado nutre para renovar o contrato de Ricardo Matias. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem a força da Zapay. Aliás, o recado hoje é para você que não pagou o seu IPVA 2024. Hoje, sexta-feira, o último dia para cumprir o prazo, tá? Para evitar ser inscrito, né, na dívida ativa. E aí correr aquele risco, né, de ter que arcar com dinheiro de guincho, de depósito, de multa, né, e ter diversas dores de cabeça com o teu carro, moto ou caminhão. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, paga o teu IPVA 2024 de forma parcelada que eu vou te dar o desconto. Eu vou te dar o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então fique em dia, evita o constrangimento e baixa o app da Zapay que é parceira aqui do canal. Turma, vamos falar sobre 3 temas importantes. Eu quero começar falando sobre Yuri Alberto. Afinal, né, aquela que é por muitos considerada a maior venda da história do Inter. Afinal, o Inter vendeu o Yuri Alberto ao Zenit por 25 milhões de euros. Pode seguir dando dinheiro ao Internacional. E o Inter está correndo atrás de um prejuízo. Afinal, né, nos últimos dias tem se noticiado aí que o Cruzeiro está cobrando uma dívida do Wesley, que o Flamengo está cobrando uma dívida do Thiago Maia. Aliás, né, sobre essa do Flamengo, a informação que eu obtive é que o Flamengo não notificou o Inter, né, em relação ao Thiago Maia. O Cruzeiro sim. Só que assim, né, como o Inter deve a alguns clubes, outros clubes também devem o Internacional. Assim como o Cruzeiro deve dever a alguns clubes, o Flamengo também deve ter alguns débitos atrasados. E um dos clubes que deve o Inter é o Zenit, ainda em relação à vinda do Yuri Alberto para o Corinthians em 2022. Lembra quando ele veio para cá, teve aqui, ele vem para o Inter, vai para o Corinthians, ele foi para o Corinthians. Numa negociação que não gerou valor. Afinal, né, o Corinthians pegou 10% do passe do goleiro Ivan, que hoje inclusive está no Internacional, levou o Duqueiroz e o Robert Renan. Duqueiroz no Grêmio, o Robert Renan veio para o Inter, mas acabou indo jogar no Al-Shabaab. O Mantuan, né, o meia que está por lá também, e o Pedro, atacante das categorias de base do Corinthians, que acabou, né, sendo negociado para lá. É a opção de compra, né, na verdade, do Pedro. E o Inter, gente, tinha uma esperança, a partir da venda do Robert Renan, de que o valor, né, seria, vamos dizer assim, perdoado, caso isso acontecesse, né? O grande ponto é o seguinte, tá? Essa questão do Yuri Alberto, ela já tramita na FIFA há um bom tempo, tá? O Inter deu uma esfriada no assunto justamente esperando qual seria o desdobramento do Robert Renan, que acabou sendo emprestado para o Shabab, e a partir daí, né, o Inter vai ganhar somente 250 mil euros, né, pela rescisão do empréstimo e pode vir a ganhar mais 1 milhão de euros a partir da venda em definitivo do Zenit para o Shabab. E aí é uma condicional, a gente não sabe o que vai acontecer por lá. O Inter tem um mediador junto a essa situação com o Zenit e a FIFA, e o Inter está muito confiante de que a grana vai chegar. São 2 milhões e meio de euros, seriam relativos a 10% de 25 milhões de euros, que foi o valor que o Inter estipulou como base. Afinal, o Inter vendeu o Yuri ao Zenit por 25, o Zenit vendeu ao Corinthians, o Inter está estipulando este valor, tá? Porque sim, tá? Poderia ser avaliado por mais este valor, mas o Inter está colocando em 2 milhões e meio de euros. Está lá, tramitando, e o Inter deve receber esse valor aí, quem sabe, nos próximos dias. Além disso, gente, nesta manhã, no Expresso VDG, que é comandado pelo Douglas Demoliner, a gente conversou com o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol. Eu quero destacar 2 pontos aqui em relação a 2 atletas, Ricardo Matias e o Wesley. Vou começar pelo Wesley, afinal é o jogador mais titular. O Ricardo Matias ainda é uma grande promessa que a gente espere que vire, né, um jogador tão importante como vencendo o Gabriel Carvalho, por exemplo, ao Colorado. O Wesley, ele chegou a dizer que teve uma consulta, né, que não virou proposta, né, que foi por um intermediário, um emissário, que nem é ainda o representante legal do Besiktas aqui no Brasil.
Só que ele destacou o seguinte, olha, a ideia do Inter é não vender jogadores mais, porque a janela está fechada, o mercado acaba ficando muito restrito a jogadores que estão livres do mercado, a jogadores que estejam disputando divisões inferiores do futebol brasileiro e que, teoricamente, tem menos qualidade do que o Wesley, que estaria sendo vendido ao futebol europeu. Só que assim, o Bisol destacou várias vezes que há um orçamento do Inter para cumprir, e que as eliminações nas Copas, de forma precoce, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, elas geram esse prejuízo. Afinal, o Inter vai ter que tirar um valor, uma renda de algum lugar que não era programado. Assim como foi com o Fabrício Bustos, assim como foi com outros atletas que o Inter não esperava perder, mas surgiu uma proposta, morderam o máximo que deu aí o River Plate, por exemplo, com o Bustos, para tentar equilibrar essa conta. E o Wesley é a mesma coisa, se chegar a um valor que o Inter considera importante ou exorbitante e que o Inter não pagaria, por exemplo, para contratar o Wesley, o Inter vai vender. A busca do Inter é por 7,5 milhões de euros, pela sua parte, pelos seus 50% da negociação, lembrando que os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Então, há uma porta aberta para essa saída do Wesley, lembrando que o mercado na Turquia, que é o principal interessado no jogador, fecha no dia 13 de setembro, ou seja, na próxima na próxima sexta-feira, daqui uma semana, é o prazo aí para o Wesley acabar deixando o Internacional. Mas, por enquanto, ele permanece. Lembrando que ele está suspenso para o jogo contra o Fortaleza e, por isso, não irá atuar. Para complementar a entrevista do Bisol, ele falou sobre o Ricardo Matias, jogador que é falado há muito tempo no Internacional, já está no plantel de cima a pedido do técnico Roger Machado, que promoveu a estreia dele como profissional, promoveu também algumas entradas dele durante o jogo, está treinando normalmente com o time de cima, mesmo que não tenha renovado o contrato, que termina na metade do ano que vem. O Bisol revelou algumas cláusulas, alguma situação que pode estender o contrato do Matias até 2026. Aí o Inter ganharia um pouquinho mais de prazo, o que evitaria, por exemplo, que ele pudesse assinar um pré-contrato no final do ano e deixar o Inter sem custo algum na metade de 25. O staff do atleta está um pouco incomodado, até pela forma que o Inter conduziu, a subida do Matias, a demora, alguns jogadores que passaram à frente dele, como o caso do Lucas Drummond, que hoje está completamente sem espaço aí no Internacional. Então é uma negociação que vai demandar muita habilidade no departamento de futebol. A renovação não está próxima de acontecer, mas o Inter mantém o otimismo de que vai conseguir segurar esse jogador aqui no estádio Beira-Rio. Tá certo? Essa atualização do Inter, que treina hoje à tarde lá no CT Parque Gigante, a gente vai atualizando vocês com as últimas informações. Tá certo? Esse e todos os vídeos aqui do canal em nome da KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Hoje, 10 da noite, tem Brasil e Equador. A gente fica de olho, Em especial no Valência, pela seleção do Equador. Tem o Rocher em campo também hoje. Ontem, a seleção brasileira sub-20 venceu o México por 2-1. Gabriel Carvalho entrou no finalzinho. Não teve um grande protagonismo, mas a gente está de olho nos selecionáveis do Inter na data FIFA e já aproveita para dar um pitaquinho lá na KTO.com. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!